Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. O Senhor venha cada vez mais enriquecer os nossos conhecimentos através da sua palavra, da sua santa e inerrante palavra, mas também das revistas da escola dominical, da CPAD. Estamos estudando essa revista, Tivemos que dar uma parada por causa que os irmãos já sabiam do ocorrido no Brasil, mas estamos falando da lição, vamos falar da lição de número 13, o novo homem em Jesus Cristo. Tá, queridos? Vou ser bem breve, bem rápido, bem lacônico. Vou enfatizar aqui apenas as partes mais importantes, embora eu creia que toda a lição ela é de suma importância, mas vou falar aqui de alguns pontos que me interessaram muito. Texto áureo diz-nos o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo de número 13. Eu queria frisar aqui algo interessante, que é justamente referindo-se à unidade da fé. O que é a unidade da fé? A palavra unidade significa ação coletiva e tendente a um fim comum. Então, a unidade significa justamente isso, ação coletiva tendente a um fim comum. Ou seja, então a fé, coletiva conosco na ação da nossa alma, ela nos impulsiona a um fim comum. Qual é este fim comum? Qual é este fim único? É justamente a salvação da nossa alma e a salvação de outros. Lembra o que Paulo escreveu para Timóteo, que a doutrina ela vai salvar tanto ele que ouve, quanto aqueles que ouvem de Timóteo. Então essa é a doutrina. Vamos Efésios capítulo 4, Paulo ensina que a unidade do Espírito e a unidade da fé são mantidas e aperfeiçoadas por três elementos básicos, simples. A unidade do Espírito está justamente no versículo de número 3, tá, meus queridos? No versículo de número 3 de Efésios, capítulo 4. Depois você dá uma olhadinha lá, tá? E você vai entender melhor. Só ler o contexto que você vai conseguir saber mais ou menos do que estamos falando. Então, a unidade do Espírito e a unidade da fé, elas são mantidas e aperfeiçoadas por três coisinhas que eu considero mais importantes. Primeiro, aceitar somente a fé e a mensagem dos apóstolos. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, versículo 42. Segundo, não permanecer como crianças, aceitando todo vento de doutrina. Doutrina é ensinamentos, mas, pelo contrário, conhecer a verdade e assim saber rejeitar os falsos mestres. Onde está escrito isso? Está justamente em Efésios, capítulo de número 4, versículo 14, na continuação do versículo. 3. Sustentar a fala com amor e verdade revelada nas Escrituras. Primeiro, aceitar a fé dos apóstolos, aceitar somente a fé, e a mensagem dos apóstolos. Segundo, não aceitar qualquer vento de doutrina, do versículo 14 de Efésios capítulo 4. 3. Sustentar e falar com amor a verdade revelada nas Escrituras. Não só falar, é sustentar. Temos que sustentar justamente a nossa fala referente às Escrituras, ou seja, como apologistas. Onde que nós vemos isso? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, Hebreus capítulo 4, versículo 12, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Vamos ver Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que fala de justamente nós nos sustentarmos com a verdade, ou sustentarmos a verdade. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8,
nos diz o seguinte, amados: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, né? Sustentaste, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, isto é importantíssimo. Então, nós chegamos justamente o que eu queria falar. O apóstolo Paulo, ele ensina a unidade do Espírito e a unidade da fé. Elas são mantidas e aperfeiçoadas por essas três coisas. Amém? Então, verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral, ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe, ela nos traz algo interessante. Então, os irmãos depois podem analisar com mais precisão João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 16, que vai falar de Nicodemos e o encontro que ele teve com Cristo, e alguns julgam Nicodemos por ele ter ido justamente diante de Cristo no silêncio da noite, ou seja, ninguém vendo, mas não podemos julgar as estratégias de Deus. A pergunta é, depois desse encontro, Nicodemos, ele se converteu a Jesus? Ele aceitou a fé? Ele aceitou a fé dos apóstolos? Ele creu realmente que Jesus era o unigênito Filho de Deus? Essa é a pergunta. E a resposta está justamente nas Escrituras. Embora as Escrituras não falem, Nicodemos se converteu, Nicodemos virou discípulo, Nicodemos virou um seguidor de Cristo. A Bíblia não nos fala, mas ela nos dá uma ênfase e nos ajuda justamente a entender que sim, Nicodemos, após o encontro com Cristo, ele aceitou a fé em Jesus. Como nós podemos ver isso? Primeiro, em João capítulo 7, versículo 50 ao 52, quando os sacerdotes e os... Vamos lá, irmãos. João capítulo 7, versículo 50. E os fariseus, essa é a palavra. João capítulo 7, versículo 50 ao 52, diz que os fariseus e os sacerdotes enviaram servidores para irem diante de Jesus e trazer Jesus preso. Mas quando esses homens chegaram lá, eles tiveram um encontro com Jesus. E quando eles voltam para os sacerdotes e para justamente os fariseus e os sacerdotes perguntam: cadê o Cristo? Cadê Jesus? Vocês não trouxeram? E os fariseus e os servidores disseram a seguinte palavra. Justamente o seguinte. Ao versículo 45 diz assim: e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: por que não trouxeste? Quem? Jesus, preso, que eles queriam, né? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, eles foram para prender Jesus, foram surpreendidos por Jesus, por meio de quem? Da sua fala, da sua palavra. Aí os sacerdotes e fariseus ficaram justamente muito brabos, né? Depois você pode ver em casa, João capítulo 7, versículo... Veja o capítulo 7 até o versículo 44 ao 52, você vai entender. Então eles ficaram muito chateados por causa dos servidores não ter trago Jesus, a ponto de perguntar se eles tinham sido enganados também por Cristo. E quem levanta para defender justamente Jesus? Nicodemos. Nicodemos levanta para justamente defender Jesus. Olha o versículo 50, diz assim: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Ou seja, o que Nicodemos estava fazendo? Nicodemos estava fazendo o seguinte: olha o que o Espírito de Deus colocou no coração de Nicodemos. Porque se os servidores foram para prender, e tinham uma ordem de prender Jesus, quando chegou diante de Jesus, o coração deles mudaram por causa da palavra ministrada por Jesus.
Nicodemos justamente reconheceu isso, porque ele foi também e foi moldado pela palavra de Jesus. Foi moldado pela palavra de Jesus. Qual era a intenção de Nicodemos? Então mande ou traga Jesus aqui diante dos sacerdotes e fariseus, que Jesus também irá convencê-los. Essa mentalidade de Nicodemos, ou seja, assim como Nicodemos foi convencido, assim como os servidores foram convencidos, assim Nicodemos acreditava que se os sacerdotes e fariseus ouvissem Jesus, realmente seriam moldados por Jesus. Olha a intenção de Nicodemos. Então, nós vemos aqui a primeira posição que defendemos, que Nicodemos ele se converteu. Qual é a segunda? Quando Cristo foi para a cruz no Calvário, quem se juntou com José de Arimateia para retirar o corpo de Cristo e colocá-lo no sepulcro de José de Arimateia? Justamente Nicodemos. João capítulo 19, versículo 39 ao 40, ou se você pegar o versículo 38 ao 40, você vai entender melhor. 38 ao 40 vai falar que Nicodemos se juntou com José de Arimateia e foi diante dos sacerdotes para pedir para pegar o corpo de Cristo e colocar no sepulcro. Então, nós vemos aí grandes indícios que realmente Nicodemos se converteu a Jesus, porque ele arriscou também o seu cargo, a sua cabeça, para defender Jesus diante dos sacerdotes e também para pegar o seu corpo e colocar no sepulcro de José de Arimateia. Tá bom, queridos? Vamos lá, introdução. É possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? A pergunta é enfática do nosso querido Claudionor de Andrade. É possível? Ele responde: do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos da nossa força, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para uma vida eterna. Dessa forma, o ideal é que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento e a justificação, a santificação, a glorificação do nosso homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. O começo da introdução, ele diz: é impossível alcançar a perfeição espiritual nesta vida, do ponto de vista humano? Não. Mas quando abrimos a Bíblia, constatamos que tal perfeição não somente é possível a perfeição, embora nós não sejamos perfeitos, né? É possível também e também desejada. Aqueles que nasceram de novo, eles não somente é possível, como é desejável justamente alcançar a perfeição, ou seja, a santificação, embora saibamos que somos falhos e pecadores, mas é algo desejável. Aqueles que nasceram de novo desejam-se cada vez mais se santificar em Cristo Jesus. Né? Então, se valemos da nossa força, não conseguiremos. Então, qual é a nossa base? Qual é o nosso sustentáculo? O que nos sustenta a permanecer justamente nisso é justamente Cristo Jesus. Ele é o que impulsiona a nossa alma, o nosso espírito, para chegarmos à perfeição. Sede santo, porque eu sou santo. Escolha sua. Então, a santificação ela é um processo. Vamos lá. Tópico de número 1, o nascimento do novo homem. Diz assim: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem, não é gerado nem na carne nem no sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nós vamos ver aí o significado da água e do Espírito, tá, meus irmãos? Gerado é justamente uma metáfora, uma comparação de uma grávida. Né? Então, Claudionor de Andrade ele diz assim:
Jesus ensinou Nicodemos, um renomado mestre da lei, que um novo homem, ele precisa ser gerado. Metaforicamente, nós temos uma comparação de uma grávida. Uma grávida, quando está formando ou gerando uma criança dentro do seu ventre, essa criança ela é transformada. É o mesmo significado. Aqui na nossa igreja já sabem muito bem do que significa a palavra gerado, que significa transformado, metaforicamente como o exemplo de uma grávida que gera a criança dentro do seu ventre, e essa criança ela é transformada. Transformada, ela nasce, ou seja, quando somos transformados, nós nascemos como novos homens de Deus. E esse é um processo vindo de Deus, que fala ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito, para que nós venhamos ter justamente esse interesse. Subtópico de número 1 diz assim: nascido não do sangue nem da carne. O que isso significa? No prólogo de seu evangelho, o apóstolo João confirma que o novo nascimento, novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Nós temos dito o seguinte, irmãos, que a igreja não é só um corpo físico, ela é um corpo espiritual. Nós não somos apenas um corpo físico, mas nós também entendemos um pouco sobre o mundo espiritual. Lá embaixo do subtópico de número 1 diz assim: a atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Qual a situação? O milagre mais expressivo. Claudio Honor de Andrade, ele enfatiza justamente o milagre mais expressivo de Deus no ser humano é justamente a atuação do Espírito. O que o Espírito veio para fazer? Convencer do pecado, da justiça e do juízo, consolar e interceder. Sem ele, irmãos, nós não conseguimos fazer nada, absolutamente nada diante de Deus. Então a expressão justamente do milagre, o milagre é a expressão de Deus na vida do ser humano, é justamente essa atuação do Espírito na nossa vida e no nosso interior. Subtópico de número 2 diz assim: o nascido de Deus, né? O nascimento do homem é descrito pelo evangelista como ato de nascer de Deus, né? Continuação diz assim: isso implica a aceitação da fé. Vamos ver qual é a resposta. Nascido de Deus. O que é nascido de Deus? Vai responder agora. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Então, o nascido de Deus é aquele que aceita pela fé o plano da salvação. É impossível nós não aceitarmos pela fé o plano da salvação para ser nascido de Deus. Então, para ser nascido de Deus, nós temos que aceitar pela fé. Lógico, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, justamente aí. Então, implica justamente isso. O nascido de Deus é aquele que aceita pela fé o plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Nós vemos Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Fazendo isso, aceitando pela fé o plano de salvação, aí vem a segunda parte. Qual é a segunda parte? Tornar-se uma nova criatura é o auge da bem-aventurança humana. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Implica, aceitou pela fé o plano da salvação, nascido de Deus. Nascido de Deus, nasceu-se de Deus, agora vem a segunda parte, que é tornar-se uma nova criatura. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Tá? Até aí os irmãos conseguiram entender, né? Subtópico de número 3 diz assim: nascido da água. O que é nascido da água? O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. O batismo não é apenas um mero banho, né?
embora alguns teólogos eles têm tido uma divergência a respeito deste nascido da água, mas nós acreditamos que seja justamente o batismo nas águas. Por quê? Porque é o mandamento de Cristo. Primeiro mandamento, a ceia. Segundo, justamente o batismo nas águas. 2 mandamentos que Cristo falou para a igreja primitiva, que a igreja primitiva elaborou em seu sistema e que veio até a igreja de Cristo nos dias atuais. Tá? Nós vemos Marcos capítulo 16, versículo 16. Né? O nascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Vamos lá, dessa forma cumpre-se o que Paulo escreveu asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavagem regeneradora e renovado do Espírito Santo. Vamos ver aqui Timóteo capítulo 3, versículo 5, bem rápido. Timóteo capítulo 3, versículo de número 5. Vai falar-nos o seguinte, queridos, 3:5. Diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem, a regeneração e da renovação do Espírito Santo. É a mesma coisa que João ele fala no capítulo de número 3, no versículo de número 5, né? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É justamente isso aí, mesmo significado. Tá bom? Então, o que é nascido da água? Águas do batismo. Tá bom? E agora, o que é nascido do Espírito? Subtópico de número 4, nascido do Espírito. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Então, nascido do Espírito não é aquilo que os irmãos acham que rodou, plantou bananeira, nada disso tem nada a ver com o Espírito. Nada disso. Então, o que é o nascido do Espírito? Nascido do Espírito é a regeneração do nosso interior, ou seja, a mudança do nosso interior. Foi para isso, como nós falamos, que o querido Santo Deus, Espírito Santo, faz com a nossa vida. A regeneração, a atuação, é nós nos tornarmos como nada diante dele para sermos guiados por ele, para fazer as obras dele. E quais são as obras do Espírito? Nós vemos todas descritas nas Escrituras. Você não vê nenhum discípulo, nenhum apóstolo pulando, rodopiando, plantando bananeira e outras coisas mais aí, né, não é bom a gente nem falar aqui, tá bom? Então, é justamente isso, é o nascimento de uma nova criatura no seu interior, né? Então, nós temos aí a genuína conversão. Nascidos do Espírito, nascidos da água, nascido de Deus, né? Nascido das águas e nascidos do Espírito. A síntese, o que é síntese? A explicação resumida do tópico de número 1, o nascimento do homem, é justamente essa. O novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. A justificação, bem rápido, diz assim: o novo homem, subtópico de número 2, o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisamos de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O que é justificação pela fé, irmãos? Ou a justificação do novo homem é justamente o seguinte. Nós vemos aqui, subtópico de número 1, a inutilidade da justiça humana. Tá? E nós vamos ver aí que o homem, por mais que ele faça, ele faz porque ele é salvo, ele não faz para se mostrar. Diz assim: nossas obras, ainda que boas aparentemente
meritórias não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Nós costumamos dizer o seguinte, que as nossas obras não salvam, mas os salvos têm boas obras. A fé que nos salva, a fé na justificação de que Cristo fez no Calvário. Então, nós temos fé no Calvário, na obra de Deus no Calvário, então nós somos justificados. Mas o crente salvo, ele tem boas obras. Isso é indispensável. Então, por mais que façamos, por mais que nós vivemos fazendo as obras de Deus, segundo Isaías capítulo 64, versículo 6, para Deus as nossas obras, ou aliás, são elas consideradas diante de Deus trapos de imundícia, nada, né? Mas nós justamente cremos nisso, que os salvos eles têm boa obra. Só existe um meio de obtermos a salvação e de justificarmos perante o justo juiz, a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Aonde? Na cruz. Então, o único método como obtemos a salvação é justamente acreditando, tendo fé do que Cristo fez no Calvário. Subtópico de número 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais do que uma anistia, concede-nos o status de justo. Justo de quê? No sentido de não pecarmos? Não, no sentido de justificarmos. Por quê? Justificados, perdão. Por quê? Porque pela fé cremos nos méritos de Cristo, na obra de Cristo no Calvário. E se nós cremos pela fé nas obras de Cristo no Calvário, nós teremos o que? Boas obras, sabendo que tudo que nós fazemos fazemos porque cremos e porque somos salvos, não para nos mostrarmos e dizermos que nós ganhamos, né, justamente pelas nossas obras. Não, fazemos porque somos salvos. Assim eu creio. Pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Éramos como réu, estávamos como réu, sujeitos ao inferno. O que é que Deus fez? Enviou o seu unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então mudou a situação, né? Não somos mais réu para ser lançado no inferno, não. Agora estamos só aguardando o arrebatamento para subirmos aos céus. Amém, querido? Então a justificação do novo homem é justamente isso. Não cremos que as nossas obras salvam, mas nós que somos salvos temos boas obras. E a justificação do novo homem é saber que o que nos justifica diante de Deus é os méritos, as obras feitas por Cristo na cruz do Calvário. Vamos lá, tópico de número 3, a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, é interessante aqui, que é um ato instantâneo, ou seja, regeneração, né, aceitou o Cristo, novo homem, regenerado do seu interior. A santificação é um processo, é o que nós costumamos dizer na nossa congregação. É um processo. Santificação é um processo diário, né, que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. O subtópico de número 1, a santificação como posicionamento, é uma posição. Você escolhe ser separado. O que é santificação? Justamente a santificação significa tornar sagrado, separado, fazer santo. Então, nós vamos entender aqui. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, no sentido de justificados, tá? Mas também como santo. O que é santo, nós vemos que a igreja primitiva, ela dizia justamente isso, aos santos, né? Paulo costumava dizer, aos santos. Então, eles se tratavam como não é diferente de nós chamamos de irmãos. Eles não, a igreja primitiva chamava de santos. Santos. Por quê? Porque santo no sentido de separado por Deus, no sentido de
foi separado por meio da fé, justamente para fazer as obras de Deus. Então, mas também como santo, por Deus e pela igreja. Lucas capítulo 23, versículo 42, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Já separados do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Perfeição. Arrependeu-se, justo, sentido de justificado, santo, sentido de separado, né? Já aí nós vemos o que? Já separado do mundo, somos separados do mundo e tornamos-nos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E isso é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Somos justos? Sim. Justificado. Somos santos? Sim. No sentido de separado. Tá? E agora tornamos-nos justamente propriedade exclusiva do Senhor. Lógico, o nome nascido de Deus, nascido de novo, nascido das águas e nascido do Espírito. Nós vemos algo interessante aqui, Mateus capítulo 5, irmãos, que os irmãos aí têm justamente entendem errado essa palavra aqui. Calma aí. Deixa eu ver. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados. Versículo 3 diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim, bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, o que isso significa? Significa que o pobre de espírito, ele não tem mais domínio mais sobre o seu espírito. Por quê? Porque ele é guiado pelo grande Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, Cristo ele deixa bem enfático, bem lacônico, bem simples de objetivo para as nossas vidas. O que? Quem é pobre de espírito é aqueles que são guiados pelo grande Espírito de Deus. Por quê? Porque o rico de espírito já é aquele que o seu espírito é maior do que todas as outras coisas. Ou seja, que ele não deixa ser guiado por outros. Então, pobre de espírito significa justamente isso. É que o homem não é mais guiado por si próprio, mas sim pelo grande Espírito. Né? Então, esse é o significado desta bem-aventurança que também se encaixa aqui na conversão. Por que se encaixa na conversão? Porque agora não somos mais guiados por nós próprios, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, subtópico de número 2 diz assim, a santificação como processo. Um novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se ao longo e disciplinado processo de santificação. Na santificação do novo homem, a palavra é imprescindível, pois nos conduz ao ideal de Cristo. Aí, ó, algo interessante, tá, irmãos? A santificação, para ser completa, ela é justamente, a palavra de Deus, ela é justamente imprescindível. Não há como tornarmos santos sem estarmos estudando, guardando justamente a palavra do nosso Deus, porque é ela que nos conduz à santificação. Então, a palavra em primeiro lugar, sola escritura, somente as